Fala galera, sejam bem-vindos à videoaula de máquinas elétricas. O assunto deste vídeo são os motores de indução trifásico. Falaremos das suas características, princípio de funcionamento e finalizaremos com um exemplo. Vamos lá! Os motores de indução trifásico, assim como qualquer motor elétrico, é formado basicamente por duas partes. A primeira, onde recebe a alimentação, é o estator, e a segunda, onde se acopla a carga, o rotor. A principal característica deste motor é que ele não alimenta o rotor por meio de fios. Ele é energizado por indução. Por conta disso, este motor apresenta uma baixa manutenção, uma alta eficiência e uma ótima relação peso-potência quando comparado a outras máquinas elétricas. Possui como desvantagens não ser adequado para se usar como gerador e possui um controle de velocidade não trivial. Fundamental para o funcionamento do motor trifásico de indução é o campo girante. Para entendê-lo, considere o estator com apenas um enrolamento, a linha. Se este enrolamento é percorrido por uma corrente alternada senoidal, como será o comportamento da amplitude do campo magnético no interior do estator? A amplitude do campo é proporcional à corrente. Assim, teremos um campo magnético pulsante no centro do motor. Este campo, quando combinado com outros mais dois campos pulsantes, possui um comportamento muito interessante quando estes enrolamentos estão dispostos a 120 graus um do outro. Vamos supor que o enrolamento A' é percorrido por uma corrente Im seno de ômega-t. O enrolamento B' Im seno de ômega-t menos 120 graus. E o C' por Im seno de ômega-t mais 120 graus. Quando ômega-t for 0 graus, a corrente IA' não produzirá campo e os outros dois enrolamentos um campo com uma amplitude por volta de 85% da máxima. Estes campos, quando combinados, geram um campo magnético que aponta para baixo. Já para ômega-t igual a 90 graus, IA' será máxima e produzirá um campo forte para a direita, e os outros dois campos terão metade da amplitude máxima. Quando combinados, geram um campo magnético para a direita. Se continuarmos a desenhar o campo resultante para os outros valores de ômega-t, veremos um campo magnético de amplitude constante, tirando uma velocidade angular ômega. Assim, o motor de indução produz um campo magnético girante em seu interior. Como o campo gira com uma velocidade ômega, fica evidente a relação direta com a frequência da alimentação. Além desta, a velocidade de giro do campo também irá depender de como as bobinas do estator estão enroladas. Para o enrolamento analisado anteriormente,
com as bobinas dispostas como AC', B', C', B', o campo gerado possui dois polos. Quando a corrente da alimentação completa um ciclo, o campo magnético completa uma volta completa. Assim, a velocidade angular elétrica ΩSE é igual à velocidade angular do campo ΩSM. Em uma outra organização possível das bobinas, se replicarmos o enrolamento anterior duas vezes, o campo gerado pelo estator possuirá quatro polos. Neste caso, quando as correntes trifásicas completam um ciclo, o campo gira apenas 180 graus. Assim, a frequência angular elétrica é duas vezes maior que a do campo. Com o desenvolvimento apresentado anteriormente, é possível concluir que a frequência angular elétrica no estator é igual ao número de polos sobre 2 vezes a frequência angular do campo magnético no estator. Desta equação, concluímos que a frequência elétrica que alimenta o estator é igual a P sobre 2 vezes o número de voltas por segundo do campo magnético girante. Concluímos então que a velocidade de giro do campo magnético no estator em RPM é igual a 120 vezes a frequência de alimentação sobre o número de polos. Esta velocidade também é conhecida como velocidade síncrona. Neste momento, é interessante fazer uma analogia entre o motor de indução e o transformador. A tensão elétrica no secundário do transformador é induzida por conta da variação de fluxo magnético provocada pelo primário. O motor de indução tem esse nome porque o campo magnético girante produzido pelo estator induz uma tensão elétrica alternada no rotor. Vimos que quando o estator é alimentado por uma fonte trifásica, em seu interior é produzido um campo que gira com uma velocidade proporcional à frequência da rede. Ao instalar um rotor no seu interior, sua bobina fica sujeita a uma variação de fluxo magnético por conta do campo girante. Assim, é induzida uma tensão ER, gerando uma corrente que, por fim, produz um campo magnético do rotor. A interação entre o campo do estator e do rotor produz um torque, fazendo com que o rotor gire a uma velocidade Nm. Se considerarmos tanto o estator quanto o rotor como carros em uma estrada, poderíamos nos perguntar qual seria a velocidade do estator observada pelo rotor. Se o rotor encontra-se parado na estrada, o estator se afasta com sua própria velocidade Vs. Porém, na medida que o rotor começa a acelerar em direção ao estator, este parece que vai se distanciando com velocidade cada vez menor. Note que caso o rotor ande com a mesma velocidade que o estator, eles terão a impressão que ambos estarão parados. Fica claro que a velocidade do estator com relação ao rotor seria a velocidade relativa
Vs menos Vr. O mesmo raciocínio pode ser aplicado ao motor. Supondo que o rotor esteja inicialmente parado, quando o estator é alimentado, o rotor observa o campo girando em velocidade síncrona e produz tensões e correntes máximas. Na medida que o rotor acelera, a velocidade relativa vai diminuindo e o rotor fica sujeito a uma menor variação de fluxo magnético, resultando em menor corrente, campo e torque no motor. A diferença relativa entre a velocidade síncrona e a velocidade do motor é chamada de escorregamento. Também é muito comum a versão percentual. Assim, a tensão induzida no rotor pode ser escrita como a tensão induzida máxima vezes o escorregamento. E a tensão desta tensão induzida, como a frequência da alimentação, vezes S. Como a velocidade síncrona ou a velocidade do campo girante é fixa, a corrente no motor pode ser analisada em função da sua velocidade. Uma questão preocupante com os motores de indução é o momento da partida. Nesta hora, temos valor máximo de escorregamento e, como consequência, uma maior corrente elétrica. À medida que a velocidade vai aumentando, a corrente vai diminuindo até zerar quando a velocidade do motor se iguala à síncrona. Na verdade, isso não acontece. Sem corrente, não há torque. Depois de ligar o motor, ele acelera até que atinja uma velocidade onde possui um torque igual ao da carga que esteja no seu eixo, para diferentes cargas, diferentes velocidades e correntes. Para finalizar, vamos fazer um exemplo com os conceitos estudados. Primeiro, vamos aos dados do motor. Motor de tensão nominal 208 volts, potência 10 HP, 4 polos, 60 Hz e que está com uma carga no eixo que produz um escorregamento de 5%. A velocidade síncrona é dada como 120 vezes a frequência da rede dividido pelo número de polos. Isso é igual a 120 vezes 60 sobre 4, que é igual a 1800 RPM. Com o escorregamento, podemos encontrar a velocidade do motor, que é igual a 1 menos S vezes a velocidade síncrona. 1 menos 0,05 vezes 1800, que é igual a 1710 RPM. A frequência induzida no rotor é igual ao escorregamento vezes a frequência da rede, que é igual a 3 Hz. Em condições de equilíbrio, o torque da carga é igual ao torque do motor. Assim, o torque da carga é igual à potência de saída em watts dividido pela velocidade angular do motor em radianos por segundo. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.